Se toda vez que você tenta falar inglês, você trava porque não sabe conjugar verbo, eu preciso te dizer isso com muita clareza. O problema não é a conjugação. O problema é que te fizeram acreditar que conjugar verbo é difícil em inglês. E talvez você já tenha se sentido até meio frustrado achando que não leva jeito pro inglês, né? Eu sei porque eu também já estive aí, tá? Só que, na verdade, o que acontece é que ninguém te explicou essa questão de conjugar os verbos em inglês do jeito certo. Hello, ladies and gentlemen, eu sou a Jazz Article Teacher e mentora de inglês já há mais de 10 anos e eu ajudo brasileiros a destravarem a fala e finalmente se comunicarem com confiança no inglês. Hoje, eu quero que você tenha uma experiência diferente com o inglês, tá? Eu quero que até o final desse vídeo você sinta clareza, aquela sensação de agora faz sentido. Porque quando isso acontece, o inglês deixa de ser pesado e começa a fluir de verdade. Então, vamos direto ao ponto aqui, tá? Primeiro, você precisa entender algo que muda tudo. O inglês é simples. E muito mais simples do que o português, tá? Veja bem, eu não estou te dizendo isso para te motivar. Eu estou dizendo isso porque é verdade, estrutural. No português, a gente conjuga tudo, né? Então, por exemplo, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos. E no inglês, quase nada muda. É isso mesmo. Olha só esse esquema que eu trouxe aqui para você. Trabalhar. Vamos pegar o verbo work, que é trabalhar, tá? Então, olha só. Eu trabalho. I work. Você trabalha. You work. Nós trabalhamos. We work. Fica work para todo mundo. Eles trabalham. They work. Viu que fácil? Você percebeu que tudo ficou igual aqui? O verbo ficou igual para todas as pessoas, tá? Agora, só tem um momento em que ele muda, tá? E essa mudança é muito simples, não é igual no português. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham, né? Olha só como os verbos ficam, né? Como muda ali a parte final do verbo. No inglês, o único momento em que o verbo vai mudar é só quando você tiver he, she e it. Só. He, she e it. E aí você só vai fazer o quê? Adicionar o S no verbo. Só isso, só o S no verbo. Então, he works, ele trabalha. Ela trabalha, fica she works, tá? It works aqui, o it se refere a animal ou objeto, mas tem outros usos, tá? Além desse, se você quiser saber mais, aprender realmente como usar o it, se você ainda se confunde, ainda esquece de usar ele quando precisa usar, me conta aqui nos comentários. Jazz, eu quero a aula sobre o it, para eu saber, tá bom? E aí eu trago aqui esse conteúdo. Mas olha só, o it, a grosso modo, né, a gente aprende o quê? É usado para se referir a objetos e animais. Como que a gente traduz esse it? Ele ou ela, para se referir a objetos animais. Como assim, Jazz? Vamos supor que você viu um cachorro na rua. E aí você fala, olha, o cachorro está com a pata machucada. Ou ele está com a pata machucada. Percebeu o que eu quero dizer? Tá? Então, como você também pode usar para objetos, né? Geralmente, quando a gente está se referindo a um objeto, a gente vai usar ele, ou a máquina, ou ela, ou isso, né? Então, work também tem um outro significado, que é o quê? Funcionar. Funcionar, tá? Work também, além de trabalhar, pode ser funcionar. Funcionar o quê? No sentido de máquinas, tá? Quando você está falando de máquina, por exemplo, essa máquina funciona, ela funciona, né? Isso funciona. It works, tá? It works. It works. Então, work significa trabalhar, né?
Ou funcionar, quando você está falando de máquinas, equipamentos, tá? It works, isso funciona. Ou a máquina funciona, né? The machine works. Olha lá, a máquina funciona, tá? The machine works. Ok? Alright. É só isso que você precisa saber. Tá? Agora, não terminamos o vídeo, tá? Fica até o final. Você percebe o impacto disso aqui que eu acabei de te mostrar? Você passou anos achando que conjugar verbos em inglês era complicado. Quando na prática você só precisa ajustar o detalhe que eu te mostrei aqui. É só adicionar o S para he, she, it, tá? Quando você tá usando no presente, é só isso, tá? Quando você aprende inglês dessa forma, é assim que você começa a destravar rápido, tá bom? Agora eu vou te mostrar alguns padrões sem complicar, sem gramática pesada, do jeito que você realmente usa, tá? Então, deixa eu pegar aqui meu esquema. O primeiro padrão aqui, tá? Primeiro padrão. A gente tem o seguinte, ó. A maioria dos verbos a gente só vai colocar o S no final. Só isso. Para he, she e it, lembra? Então, work vira works. Ele trabalha, he works. Like vira she likes. Só colocar o S, beleza, tá? Aí, quando o verbo termina com esses sons aqui, ó. Sh, sh, x, ou s, você vai adicionar o ES. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não precisa decorar isso aqui. Não precisa. Por quê? Eu só tô te explicando para você entender ali a lógica. Mas, entendendo o que eu tô te dizendo nessa aula aqui, você vai já saber o seguinte, que confie em mim no que eu vou te dizer agora. Só de você bater o olho no verbo, você já vai saber se vai colocar só S ou se vai colocar ES. Sério, só de bater o olho no verbo você já vai saber, tá? Depois dessa explicação aqui. E uma outra coisa, a maioria dos verbos você vai colocar só S e vai ser feliz, tá? Então, presta muita atenção nessa aula, assiste até o final, porque depois dessa aula, só de você bater o olho no verbo, você já vai saber o que você vai colocar. Se vai ser só S, se vai ser ES, enfim, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Quando o verbo tem essas terminações aqui, CH, SH, X, o ou S, você vai adicionar ES, tá? Mas vamos lá. Ó, presta atenção nos verbos, tá? Presta atenção na escrita, que daí você já vai captar isso aqui, você não vai precisar ficar decorando igual um robô, porque não é esse o ponto, tá? Você já vai bater o olho e já vai identificar. Então, watch fica he watches, olha lá, eu coloquei o ES. He watches, tá? Fix vira fixes. She fixes. She fixes, tá? Agora, tem um ponto aqui que costuma confundir os alunos, tá? Os verbos que terminam em Y. Volto a frisar. Eu só tô te explicando a lógica aqui. Você só precisa entender o que eu tô te falando até o final desse vídeo, tá? Você entendendo, você não vai precisar decorar, porque só de bater o olho, ai, que delícia, que maravilha, você já vai saber o que fazer, tá bom? Então, vamos lá. Quando os verbos terminam em Y, se antes do Y tiver uma consoante, você vai trocar o Y por IES. Então, study vai virar studies. Olha lá, eu tirei o Y, porque antes do Y tem uma consoante que é D, tá? E aí eu coloquei IES no lugar. Então, ele estuda, fica he studies. Lembra? É só he, she e it, que isso aqui que eu tô te ensinando vale, tá bom? He studies, ele estuda. Try, fica she tries. Ó, try tem o Y, só que antes do Y tem uma consoante, certo? Então, termina em Y e antes do Y tem uma consoante. Eu vou tirar esse Y e vou colocar IES no final. Então, fica she tries, ok? Agora, se antes do Y tiver uma vogal, aí você só vai colocar o S. Lembra do que eu te falei? Que a maioria dos verbos você só vai colocar o S e vai ser feliz. É isso, tá? Então, se termina em Y e antes do Y tem uma vogal, aí você só vai colocar S. Então, he plays, he plays, she plays, e assim por diante, tá? É um padrão. O inglês tem muito padrão. Se você começa a aprender entendendo esses padrões, sua vida fica moleza. Fica muito mais fácil de você assimilar o inglês, tá? Nada é aleatório, tudo é padrão, tá? Agora eu vou te mostrar uma outra coisa importante.
Claro, como em toda língua, existem exceções, mas calma, tá? Não é para te assustar. Na verdade, essas exceções são pouquíssimas, ok? Então, vamos falar delas. Por exemplo, o verbo have. Have significa ter, tá? Então, se eu quero dizer eu tenho, I have. Mas com he, she, it, o have vai se transformar em has, tá? Ele é uma exceção. Has, ele é diferentão, porque ele é bonitão. Has. Então, ele tem, he has. He has. Ela tem, she has. O cachorro tem um osso, né? O cachorro é animal, então eu posso trocar o cachorro, the dog, por ele, certo? Só que daí nesse caso fica it. Concorda? Se não entendeu essa parte, volta para você entender. It é usado com objetos animais. Estou falando do cachorro. O cachorro é animal, certo? Eu posso dizer o cachorro ou então eu posso dizer ele para me referir a cachorro. E aí, nesse caso, vai ser o it. Então, eu quero falar que o cachorro, ou seja, ele, né, o cachorro, tem um osso. Como que fica? It has a bone. It has a bone. It has a bone. It has a bone. Ok? Só isso. Moleza, né? Viu? Agora, eu vou te falar um outro ponto aqui, tá? Se você chegou até aqui, tá entendendo tudo que eu tô te dizendo, é porque você consegue aprender inglês, sim, tá? Então, não é falta de capacidade, aliás, nunca foi falta de capacidade. Na verdade, foi falta de método. Se você não aprendeu hoje, é porque foi falta de método, tá? E eu sei disso porque eu vejo isso todos os dias nos meus alunos. São pessoas inteligentes, pessoas dedicadas, de tudo quanto é tipo de profissão, engenheiros, médicos, professores, dentistas, enfim, tá? Enfim. Até donas de casa, tá? Motoristas, enfim. Pessoas inteligentes, pessoas dedicadas, só que elas são travadas no inglês porque elas aprenderam de forma confusa, tá? E quando a gente organiza o básico, é como quando você vai construir um prédio, né? A base tem que estar bem forte ali, né? Então, quando a gente organiza o básico, que é a base de tudo, tudo muda, tá? Inclusive, se você sente que já estudou, já tentou, mas continua travando no inglês, existe um caminho muito mais direto para você. Dentro do meu método, eu te ensino exatamente isso. Como simplificar o inglês na sua cabeça para você parar de se perder em regra e começar a falar com confiança, sem travar, tá? Se você quer isso, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá? E antes de você sair desse vídeo, eu quero fechar com algo importante. Você não precisa saber de tudo. É isso mesmo, tá? Você precisa entender o essencial. A conjugação não é o problema. Ela só parece difícil quando te explicam errado, tá? E ó, me conta aqui nos comentários. Você já tinha percebido que o inglês é assim tão simples ou essa aula aqui mudou a sua visão agora, hein? Eu quero muito saber. E se você quiser, eu posso continuar te mostrando como destravar passo a passo, sem complicação, sem excesso, só o que realmente funciona, tá? Porque no fritar dos ovos, o que você quer não é saber inglês, é falar inglês, né? Então aproveita e me conta aqui nos comentários quais outros assuntos que você quer ver aqui eu trazendo no canal para te ajudar, tá? E ó, você está muito mais perto da fluência do que você imagina.